Índios verdadeiros compõem uma dupla violeira de muitos sucessos, entre eles O Milagre do Batismo, Cidade Moderna, Pescador e Catireiro, Caçador e Pescando e Poemas das Cordas. Filhos de agricultores, Antônio Borges de Alvarenga, o Cacique, filho de Francisco Borges de Alvarenga e Joana Geraldina de Oliveira. Nasceu em uma tribo às margens do Rio Vermelho, no município de Rondonópolis. Roque Pereira Paiva, o Pajé, filho de Antônio Pereira Paiva e Cecília Verdout, nasceu na mesma tribo. Apesar de terem nascidos nas margens do Rio Vermelho, uma epidemia de febre amarela fez com que fossem entregues pelos padres a 2 boiadeiros que passavam por aquela região. Eles foram na comitiva, levando a boiada, e trouxeram os 2. Cacique foi adotado por Francisco Borges de Alvarenga e o Pajé por Antônio Verduti Paiva. O Pajé recebeu o nome de Roque Pereira Paiva. Cacique foi registrado em Monte Aprazível e Pajé em Bofete. Eram da mesma tribo, não eram irmãos. Lá tinha os Bororó e os Caiapó. Antônio e Roque desenvolveram atividades artísticas e utilizaram diversos outros pseudônimos antes de formar a dupla, Cacique e Pajé. Antônio adotou de início o nome artístico de Peixoto e fez com que João Rodrigues, a dupla Peixoto e Peixinho, gravaram na gravadora Centenário um compacto duplo, no qual continham a música Violeiro Franco. Antônio Borges e Roque Pereira Paiva, em seguida, adotou o nome de Rei do Gado e formou dupla com Peão Campeiro. A dupla Peão Campeiro e Rei do Gado lançou um LP em 1970 pela gravadora Califórnia, destacando-se, entre outras, a música Arrependida, Garcia e Zé Matão. Em 1971, Antônio Borges gravou com João Antônio um LP pela Fermata. Pouco tempo depois, mudou seu nome artístico para Ferreirinha e fez dupla com João Ferreira, a dupla João Ferreira e Ferreirinho. Em 1977, reassumiu o nome artístico de Rei do Gado, juntou-se finalmente a Roque Pereira, que adotou-se o nome de Boiadeiro, e com o de Índios Caiapó. Gravaram um LP pela Sonora, era a dupla Rei do Gado e Boiadeiro, os Índios Caiapó. E foi no ano de 1978 que nasceu a dupla chamada de Cacique e Pajé, ocasião na qual gravaram um LP pela Chantecler, com destaque para Pescador e Catireiro. Cacique e Carreirinho no mesmo ano participaram juntamente com Sérgio Reis e a Orquestra de Violeiros de Osasco do histórico show promovido por Tonico e Tinoco no Teatro Municipal de São Paulo, o qual também deu origem ao livro Da Beira da Tuia ao Teatro Municipal. Aliás, foi Tonico e Tinoco, porque gostou da dupla, sugeriram o nome. Cacique ficou sabendo que ele realmente, filho do cacique da tribo Caiapó, enquanto seu avô paterno havia sido um pajé, curandeiro, na mesma tribo. Em 1979, fizeram sucesso com Caçando e Pescando, Cacique Tangará e Deixa o Índio em Paz, Cacique e Capitão Furtado, e na década de 1980 lançaram mais 5 LPs, destacando-se dentre outras Viola no Samba, Rei do Mar e Cacique, Poema das Cordas, Paulo Gaúcho e Zé Raimundo, Cadê o Gato, Cacique e Pajé, As Flores e os Animais, Paraíso e José Fortuna. Em 1983, Cacique e Pajé participaram do LP de Taiguará Canções de Amor e Liberdade, interpretando com ele Voz do Leste, Taiguará. Disco esse, por sinal, extremamente emocionante, que foi o primeiro que Taiguará gravou após ter retornado de exílio da Tanzânia em 1985, quando do lançamento do seu 8º LP, com destaque para Peão Sabido, Cacique Novéio. Pajé foi vítima de um derrame que obrigou a se afastar da dupla. Surgiu-se um período de 3 anos, no qual as apresentações continuavam, no entanto o Pajé apenas dublava e mal conseguia cumprimentar o público. Cacique também era ajudado pelo Rocha da dupla Rocha e Umuarama, pelo Zé Matão e também pelo Odilão, o mesmo que já formou dupla com Tião do Carro. Nas apresentações em que o Pajé não tinha condições de se apresentar, em 1993, Cacique também passou mal com problemas cardíacos e necessitou de cirurgia. Surgiu-se um período de extremas dificuldades em que ambos integrantes da dupla foram ajudados pelos irmãos de sangue que integravam a dupla Caiuê e Caiapó, os quais chegaram a interpretar Cacique e Pajé, já que Cacique chegou praticamente a perder a voz. Além de Caiuê e Caiapó, Odilão e Zé Matão também
dublavam Cacique e Pajé nas apresentações da dupla, e nesse período de diversos pajés também cantaram ao lado de Cacique, dentre eles Luiz Mariano, Zé Nobre, Pedrinho, Tamim, até que Roque Pereira Paiva, o Pajézinho, como é carinhosamente chamado pelo Cacique, veio a falecer tragicamente no ano de 1994, após ter perdido a voz, além de ter tido braço e perna direita amputada. Pajézinho deixou a esposa com 8 filhos. Cacique, desiludido, tinha informação médica de que não mais voltaria a cantar. Nessa ocasião, Cachoeira José Pereira de Souza, que era músico de estúdio, também deu uma força e cantou algum tempo no lugar de Pajé, tendo inclusive gravado 2 discos. Cachoeira substituiu Pajé na dupla, que prosseguiu com o mesmo nome e lançou um novo LP pelo Disco de Ouro. De acordo com Cacique, o Pajézinho que arranjava os pajés para ele não ouvia e indicava, mas depois que ele morreu, ele ficou com Cachoeira. Antônio Borges, Geraldo Aparecido, a nova dupla Cacique e Pajé gravaram então um CD contendo somente modas de viola, e foram mais 6 CDs e diversos shows que vieram depois. Antônio Borges e Geraldo Aparecido mantêm-se em plena atividade com o nome Cacique e Pajé.